E aí, vamos problematizar? Você já parou para pensar que apesar da grande quantidade de atores e atrizes negros, geralmente são os mesmos escolhidos para os papéis de destaque, e que esses, geralmente as atrizes, têm a pele clara, os traços finos, que não trazem em si a sua ancestralidade negra? Thaís Araújo, Camila Pitanga, Juliana Paz, Cheryl Menezes. Você já parou para pensar que para os papéis de doméstica, segurança, motorista, bandido, aqueles de menos destaque, geralmente são escolhidos os atores negros retintos com os traços mais negroides? Há aqueles que digam que o negro está ganhando espaço, que ele está ganhando visibilidade. Mas será que está mesmo? Ou será que isso não passa de uma ilusão para a gente acreditar que finalmente a gente está conseguindo nosso lugar ao céu? E aí? Precisamos falar sobre isso. Para poder responder essas e outras perguntas que venham a surgir, a gente precisa contextualizar a situação e entender como é que o racismo se comporta aqui no Brasil. O racismo no Brasil ele se manifesta de maneira distinta dos outros países e que aconteceu a miscigenação. Isso porque a formação da sociedade brasileira ela se deu através de uma mistura intensa, seja pelo estupro de mulheres indígenas, quanto pelo estupro de mulheres negras, ou pela facilitação e incentivo da vinda de outros povos europeus para o Brasil através de políticas públicas. Ou seja, aqui no Brasil não é tão simples assim você definir se uma pessoa é negra ou não. Diferente dos Estados Unidos, onde basta você ter uma gota de sangue para ser considerado negro, o que nos remete à ideia da busca da raça pura. Aqui no Brasil, para você ser socialmente compreendido como negro, é levado em consideração a sua pele, o seu cabelo, os seus traços, o seu corpo. Ou seja, a sua leitura racial é baseada através do seu fenótipo, que é a manifestação visível e detectável de qualquer traço genético. E é exatamente o fenótipo que dificulta a definição se a pessoa é negra ou não. Uma pessoa de pele clara, com cabelo crespo e traços negroides. Uma pessoa de pele escura, com os traços finos e cabelo liso. O que elas seriam? Essa corrida pela raça pura, que é branca, ela não se detém apenas aos Estados Unidos. Ela foi e é muito presente aqui no Brasil. Ela não se limita apenas ao século XX, onde intelectuais da época tentavam explicar a superioridade branca através de fatores biológicos. Ou então, através de políticas públicas que incentivassem a vinda de europeus para o Brasil, oferecendo terras a baixíssimo custo para que a reprodução culminasse naquela raça pura. Porque acreditava que uma sociedade branca era uma sociedade evoluída. O nome disso é eugenia. E essa busca pela raça branca e pura fez com que surgisse uma variedade de cores entre o branco e o preto. E dessa maneira, o racismo ele acabou se manifestando de uma outra forma, que segundo Alice Walker, autora de A Cor Púrpura, é definida como colorismo. Colorismo, ou pigmentocracia, por definição, é a discriminação pela cor da pele. Ou seja, quanto mais tonalidade você tiver na sua pele, quanto mais escuro você for. Diferente do racismo puro, que é baseado através da raça, o colorismo ele é baseado através da sua tonalidade de pele. Então, independente se você for considerado negro ou afrodescendente, se a sua tonalidade de pele for um pouco menor, você vai sofrer menos racismo. E com isso vai ter alguns privilégios. Isso atrapalha o acesso do negro retinto em certos locais da sociedade, o que impede dele usufruir serviços que lhe são de direito. O colorismo do Brasil, ele tem uma peculiaridade. O fenótipo também influencia nessa discriminação. Mas os privilégios não são dos brancos? Por que uma pessoa negra de pele clara tem acesso a esses privilégios? Porque mesmo sendo considerada negra, o que não dá a ela os privilégios dos brancos, o seu tom de pele e os seus traços europeus fazem dela um ser agradável aos olhos da branquitude, o que faz com que ela possa ou deva ser tolerada no seu meio. E esse é um ponto muito importante do colorismo, porque o negro ele não é aceito, ele é tolerado. Porque você aceitar que existe essa diferença é você entender que você precisa vencer o preconceito existente sobre essa diferença. Ou seja, não importa se você é racista, desde que não te coloque na cadeira de racista. Nessa relação branquitude e negro de pele clara, o importante não é se convencer de que a pessoa é branca, mas conseguir ignorar todos aqueles traços negros a ponto de conseguir imaginar aquela pessoa branca, para que se possa ser suportável a presença daquele que lhe é intruso. Existe um comportamento no reino animal que se chama mimetismo, que é quando o ser ele tenta se camuflar para se proteger do seu inimigo. E é mais ou menos isso que acontece com o negro de pele clara.
Esse é um sistema de favores, onde a branquitude permite que o negro tenha acesso ao seu meio desde que sejam encontrados traços europeus, sem que eleve o patamar do negro ao mesmo do branco. Além do que, cria um domínio sobre o ideal de ser humano baseado nos padrões europeus. E esse é um sistema que não oferece a opção de recusa. Caso contrário, o negro recuse isso, ele sofre o processo de exclusão. Uma maneira muito fácil de exemplificar isso é usando o relato de negras de pele clara que, enquanto faziam o uso do tratamento do alisamento de cabelo, elas eram muito mais aceitas e sofriam racismo de maneira muito mais sutil. A partir do momento em que elas afirmavam sua negritude através do cabelo, esse racismo passou a ser muito mais aberto. Isso acontece porque sua negritude passa a não ser mais ignorada, já que a afirmação dessa negritude através do cabelo passa a ser vista como insubordinação pela branquitude. E no que diz respeito à negra retinta, abrir mão dessa estética branca significa intensificar o racismo que ela sempre sofreu. A presença de pessoas negras com traços físicos mais aceitos por essa branquitude em locais de exclusividade branca faz com que seja camuflado um racismo já vigente nessa sociedade. Dessa forma, o colorismo cria a ilusão de que o sujeito negro está sendo inserido em locais que antes ele era excluído, onde na realidade o negro retinto ele até hoje sofre negação do acesso a esses espaços. Isso acontece porque o negro retinto vai ser identificado como negro em qualquer espaço que ele ocupar e em qualquer circunstância. Logo, a branquitude não reconhecerá nele traços que ele possa se identificar e assim criar uma empatia. Mas será que o colorismo se detém apenas na relação de branquitude com negritude? Será que ele também influencia na relação entre aqueles que estão no movimento negro? A gente precisa também falar sobre isso.